falando um pouco de perfil comportamental, né? No seu curso de oratória você fala muito disso. E eu já ouvi falar de perfis comportamentais inúmeras vezes. Só que o jeito que você trouxe foi diferente. Eu diria que conectou de um jeito que eu nunca tinha visto. Então eu era até meio cético em alguns momentos, e o jeito que você trouxe ali, para mim fez todo sentido. Eu consegui ver relações minhas exatamente com os exemplos que você deu. Conta um pouquinho mais pro pessoal como que esses perfis se relacionam entre eles. Sim. Os perfis, importante nós falarmos também, Rafael, que são metaprogramas. São outros metaprogramas. Nós temos na PNL catalogado, varia muito de linha de estudo, mas de 40 a 60 metaprogramas. Quando eu disse lá no início, até de modo pretensioso, que é o manual de instruções do ser humano, é basicamente isso. Quando eu entendo um metaprograma, quando eu entendo um padrão comportamental, um perfil comportamental, eu posso muitas vezes pressupor, não é uma regra, porque comportamento humano não é uma ciência exata, mas existem várias diretrizes que me fazem entender que muito provavelmente aquela pessoa vai agir e reagir daquela forma. Então, dos metaprogramas que existem, 4 deles são os perfis comportamentais. Na Eleven, nós chamamos esses perfis de lobo, tubarão, gato e águia. Mas esses perfis, eles têm outras vertentes em outras linhas de estudo. É porque a nossa linha de estudo ela tem a ver com neurofisiologia e com estruturas cerebrais. Eu não sei se a gente pode passar para o nosso espectador, mas ele pode acessar um site que é www.portal11.com.br. Portal Eleven, o Eleven tem 2 L's, portal11.com.br. Lá ele se cadastra gratuitamente, ali recebe uma senha no e-mail, faz o teste, depois que assistiu o podcast, faz o teste para ver qual é o perfil. Esses 4 perfis são metaprogramas e eles têm a ver com estruturas cerebrais nossas que são estimuladas predominantemente para ação ou reação. Todos nós temos os 4 perfis, mas 2 deles tendem a predominar. Nós usamos da seguinte maneira: o lobo, que é o perfil comportamental cujo hemisfério cerebral esquerdo prevalece, um hemisfério que traz ações e reações de modo mais linear, racional, analítico, pragmático. Então esse lobo normalmente ele vai ter ações mais pensadas, mais estruturadas, ele vai ter uma comunicação mais linear, uma comunicação mais formal, ele tende a ser mais organizado, mais detalhista, mais pragmático. Na vida real, normalmente são pessoas que gostam de planejamento, de agendas, de processos, que adoram Excel, que tudo que podem planilham, e que normalmente na comunicação, que é uma outra vertente bem forte da PNL, são pessoas que têm uma comunicação mais linear. Elas gostam de começar um assunto, terminar um assunto, começa o outro, termina o outro, começa o outro, termina o outro. Mas muitas vezes essas pessoas conversam e convivem com um águia, que é a pessoa que é estimulada pelo hemisfério cerebral direito, que é mais abstrato, mais lúdico, mais subjetivo, menos linear. E essa pessoa, a águia, ela é mais criativa. Tudo que o lobo é organizado, esse águia é criativo. Tudo que o lobo gosta de processo, esse águia gosta de liberdade. Tudo que o lobo é mais pragmático, o águia é flexível. E na hora da conversa, o que o águia faz? Ele vai abrindo janelinhas de Windows, né? Ele abre uma janela, abre outra, abre outra, abre outra, abre outra, e para ele tá tudo bem. Só que pro lobo ele tá tendo um mini infarto, porque ele queria só fechar a primeira. Para ele já tava bom aquela primeira. Se são 2 águias, eles vão abrindo janelinhas, às vezes até dá uma tela azul. Só que aí eles reiniciam o computador se divertindo numa boa. Se der tela azul pro lobo, ele vai ter uma síncope. E o lobo muitas vezes ele diz isso, ele fala, mas a gente não pode terminar um assunto para começar outro. Porque como a gente está falando disso, a gente está falando daquilo e daquilo outro. Por quê? Porque o processamento cerebral é diferente. Percebe? Vamos voltar para o cliente rapidamente, depois eu falo dos outros 2. Só um parênteses, claro. Você falou do águia e do lobo, né? E o meu perfil é o águia. Eu vou abrindo um monte de janela e não fecho. Eu tô rindo aqui ao contrário. O William já é mais lobo e meu pai, ele é lobo também. E uma coisa que você falou lá no curso, que eu me vi, o contrário também acontece. Porque o lobo, ele quer dar muito detalhe, né? Sim. E então ele quer começar um assunto e fechar, mas às vezes ele prolonga também esse assunto. Sim. E o águia já tá querendo ir pra próxima aba. Outro. E Isso. aí eu me vi nessa situação, porque às vezes eu tô conversando com meu pai e ele é muito detalhista. E aí eu tô querendo ir pro próximo tópico e ele tá no mesmo tópico lá ainda. Isso aí. O lobo, acho que é legal a gente falar pro nosso espectador, o lobo, ele enxerga as coisas e entende as coisas do todo pra parte. E o águia enxerga da parte para o todo.
Então, se a gente chega para um águia e diz assim, verde, um águia vai imaginar florestas, árvores, gramados, vegetação. Se a gente diz para um lobo verde, ele vai te perguntar verde claro ou verde escuro? E aí você fala verde escuro, mas verde musgo ou verde exército? Ele vai sempre esmiuçar mais a informação, como você mesmo disse, no sentido de obter o detalhe. Enquanto esses dois perfis estão nessa conversa, o águia querendo abrir um monte de janela e o lobo detalhando a janelinha que ele tá, o tubarão tá querendo matar os dois, né? Porque o tubarão é o que tem a parte instintiva do cérebro mais latente, que é a parte do tronco encefálico e cerebelo. E o tubarão, ele não quer saber de janelinha, ele quer saber só onde é que é a porta para ele arrombar a porta logo e dar um pé na porta, porque a comunicação é papo reto, papum, não tem muito detalhe, não tem muita elucubração, não tem, inclusive, às vezes, nem muito jeito, né? O tubarão, ele é muito funcional. Ou ele vai te falar, pega água lá, por favor. Se sair um por favor, já é um tubarão bem domesticado. Mas de vez em quando sai só um pega água lá e ele não fala por mal. Por quê? Porque é muito mais no instinto. O tubarão já é um outro metaprograma, cujo dono desse metaprograma, lembrando que nós temos os 4, o tubarão, ele já é muito mais objetivo, muito mais ágil, muito mais direto, muito mais impaciente, é muito focado no resultado, é zero focado em processo. Ele quer obter, ele só vai ser focado em processo se ele for tubarão lobo ou lobo tubarão, percebe? Essas combinações que a gente precisa compreender. E enquanto tudo isso está acontecendo, o gato está tentando contemporizar e falando, gente, é assim mesmo, a gente é diferente, mas vai dar tudo certo, a gente é da mesma equipe, vai ficar tudo bem, porque o gato é o perfil mais relacional. As estruturas cerebrais mais envolvidas no comportamento do gato são as estruturas do sistema límbico, que é mais ou menos o centro do cérebro, né? Se nós imaginarmos um pêssego, o sistema límbico seria o caroço do pêssego. São várias estruturas, como o hipotálamo, o hipocampo, que vão dar toda a conformação neurohormonal para nós e vão dar uma reação muito mais emocional. Os gatos, eles são muito mais conciliadores, empáticos, relacionais, sensíveis. E aqui, sensíveis, não necessariamente frágeis, tá? Sensibilidade, no sentido de perceber que o outro não tá bem, de ter sempre uma palavra amiga, de chegar para apoiar as pessoas. São pessoas que normalmente gostam de se relacionar com outras pessoas. E aí o que vai acontecer? Numa equipe, um líder, ele vai ter pessoas de todas as vertentes. Se ele não conhece isso, qual é a tendência? Que ele lidere do jeito dele. Quem orna, né, como a gente diz na roça, com o jeito dele, vai muito bem. Mas quem tem um perfil que é mais ou menos oposto, que no final pode ser complementar, numa equipe assim que funciona, vai sofrer um pouquinho. Nós já estivemos em empresas cujos líderes eram muito tubarões. E aí o tubarão é o seguinte, precisa fazer alguma coisa? Pressão, 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 pressão. Chega junto, faca na caveira, chega na jugular da pessoa. Só que a maioria da equipe das pessoas era formada por gatos. Então o gato espana e o gato não entrega. Não, o gato vai te entregar, mas não vai ser na pressão. Vai ser na parceria, na conversa, na camaradagem. Ele vai te entregar até mais do que um tubarão. Mas você precisa estimular como líder os motivadores internos dele. Compreendem por que é metaprograma? Porque se eu tenho à minha frente um gato e à minha frente um tubarão, eu posso pressupor que os motivadores internos não são os mesmos. E se eu quiser motivar um gato pelos motivadores internos do tubarão, muitas vezes eu vou gerar repulsa, refração desse gato e não uma adesão desse gato ao propósito, à meta e ao trabalho propriamente dito. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.